Boa tarde. Quero agradecer aqui o pessoal do nosso lar, né? Especialmente o Silvio, a Cássia, que são sempre muito simpáticos aí. E é um prazer estar aqui, né? Então, estamos abrindo aqui com Allan Kardec, que esse mês estamos comemorando, né? E vamos falar um pouquinho sobre a evolução espiritual aqui no nosso planeta. Então, nós já estivemos aqui várias vezes, em várias épocas, e desde lá dos homens das cavernas, e fomos evoluindo, passamos pela época de Jesus, né, lá dos romanos, chegamos até hoje, já progredimos bastante, e temos muito ainda a seguir. Então, vamos... Isso aqui é uma pessoa olhando o céu à noite, né? Então, cada pontinho cada estrela dessa que a gente vê no céu, é um sol, como o nosso Sol, e várias delas têm planetas orbitando essas estrelas, e muitos lugares para a gente evoluir, e várias humanidades pelo universo afora, não é? Então, tem uma frase de um astrônomo, Carl Sagan, que é interessante, só para ele dar uma ideia do tamanho assim, do universo, né? Ele fala assim: há mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias. Então, você imagina quantos grãos de areia tem em todas as praias do mundo? Tem mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias. Quer dizer, um universo quase infinito, ou infinito, realmente. A gente não consegue entender muito bem o que é infinito, né? Que não acaba nunca. Bem, qual é a idade do nosso planeta? Nós estamos aqui em 2019, Jesus encarnou aqui entre nós há 2000 anos atrás, né? Então a gente pega 2000 anos, um tempo parece bem grande, né, que Jesus esteve aqui. Então já se passaram 2 milênios e tal, né? Agora o nosso planeta, se você pegar 2000 anos, depois imaginar 10 mil anos, 100 mil anos, 200, 300 anos, 1 bilhão de anos, 4 bilhões de anos é a idade do nosso planeta. É muito antigo, né? Muito antigo. E nessa época, 4 bilhões de anos, já existia um ser, Jesus, que já estava presente na criação do planeta, tomando todas as decisões e as atitudes necessárias para que pudesse gerar a vida e surgir toda essa diversidade de vegetais, de animais que temos aqui hoje. Então, há 4 bilhões de anos, Jesus já era um espírito super evoluído, que já passou por toda essa evolução que nós estamos fazendo, e já foi o governador do planeta Terra desde a sua origem. Então, nós vamos ouvir, como o Silvio falou, que eu sou músico, eu musiquei um trecho de um livro, A Caminho da Luz, que é de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que o Emmanuel narra. Tem um trecho que eu acho muito bonito, esses trechos que eu acho que é muito bonito, muito sintético, assim, resume uma história. Eu faço essas músicas, eu coloco música, faço os arranjos. Então nós vamos ver o verbo, que seria o Jesus, o verbo na criação terrestre. Então essa música resume o que eu disse até agora. Vamos ouvir.
ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias. Na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres, na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma. E com ele, lançara Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Aí me perguntam se esse CD chama Mensagem dos Poetas Mortos, né? Que são todos textos psicografados, né? Por pessoas que estão no outro plano. E aí pergunto se o Emmanuel é um poeta também, que o Emmanuel, o pessoal costuma dizer que não é um poeta, mas eu considero que seja, porque o texto que ele escreve, principalmente
nesse livro, por exemplo, é de uma extrema poesia, né? Muito bonito. E resume toda essa parte que a gente falou agora. Pode passar, Tina. Bem, então, lançar a Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então vem toda aquela evolução, né, lenta, milhões de anos, até a gente chegar aí num homem pré-histórico, né? Quase um macaco, né? Um homem muito bruto, que nós fomos, já passamos por essa fase, né? Pode seguir. Então, uma coisa que mudou a história, porque quando a gente estava ali com o Homem das Cavernas, a gente ia andando pelas matas à procura de alimentos e éramos nômades, né? A gente não tinha casa fixa, tinha andando, ia para um lugar, ia para o outro, acabava aqui a caça, as frutas, a gente ia para outro lugar, então sempre assim, como ciganos, né? E aí, agora, muito recentemente, 10 mil anos antes de Cristo, surgiu uma coisa que fixou o homem, que foi a agricultura. O homem começou a plantar. Então, o homem começou a ficar às margens dos rios, que eram locais férteis, né, para a agricultura. Então, começou a surgir as cidades, as aldeias, né, e até templos religiosos. Que nessa época ainda os homens acreditavam em muitos deuses, né? Politeísmo, então tinha tudo que o homem não entendia, acreditava que era um deus que cuidava daquilo. Por exemplo, um trovão, era o deus Thor do trovão, o deus da colheita, porque um ano dava colheita, o outro ano não dava muita. Então, era porque o Deus da colheita não estava muito feliz com eles ali, então tinha menos colheita e várias coisas. Aí, essas religiões politeístas, elas foram por muito tempo, né? Até surgir os exilados da Capela. Capela é uma estrela como o Sol, que fica na constelação do Cocheiro, bem distante daqui. Então, os livros, esse livro mesmo que eu citei do Emmanuel, A Caminho da Luz, cita também. Tem um outro livro, Exilados da Capela, que é do Edgar Armond, que também fala desses exilados da Capela. O que foi essa história? É mais ou menos o que está acontecendo hoje no planeta Terra. Nós estamos numa fase de transição planetária, onde nós estamos atingindo um ciclo evolutivo e as pessoas que já estão num nível assim aceitável de entender, de paz, de ajudar o próximo e tal, continuam no planeta. As pessoas que estão muito fora desse padrão, que estão ainda fazendo muitas coisas ruins, vamos dizer, vai atrasar a evolução do planeta, elas são, numa próxima encarnação, elas são convidadas a reencarnar num outro planeta, né? E então a Terra passaria de um planeta de provas e expiações, que é o que nós temos hoje, para brevemente passar para um planeta de regeneração, que seria um planeta condições bem melhores, com menos injustiças, com menos mortes, com menos brigas, assassinatos e tudo isso. Então, esses exilados da Capela, na verdade, eles foram, digamos, tirados lá de Capela, da constelação do Cocheiro, e foram enviados para reencarnar na Terra, por volta de 4.000 a.C., segundo consta no próprio Livro dos Espíritos, questão 51. Então, seria a raça adâmica. Quando lá no Livro dos Espíritos fala de Adão,
o Kardec pergunta se Adão teria sido o primeiro homem criado por Deus, é respondido pelos espíritos que não, que os homens surgiram em várias partes do globo e tal, e ele diz que essa raça adâmica, como consta na Bíblia, que é por volta, se você pegar todos os descendentes de Adão, os filhos, os netos, que passa por Noé, chega até Abraão, e chega até o rei Davi, Jesus, você vai ver que esse Adão que fala na Bíblia, ele viveu essa raça adâmica, né, um povo todo, por volta de 4.000 antes de Cristo. E eles saíram desse planeta de Capela, que era um planeta já mais avançado do que a Terra, e chegaram aqui na Terra numa época que aqui a gente ainda estava com os homens das cavernas, aquele pessoal muito primitivo. Então eles trouxeram muita evolução tecnológica para o planeta, eles ajudaram muito o planeta, só que trouxeram também vícios, né, coisas que eles ainda não tinham evoluídas lá, a parte moral e tal, também trouxeram isso como uma herança para nós. Então nós vamos ver agora, na sequência, tem uma música que sintetiza essa história dos exilados da Capela. A civilização traz o gravame da origem remotíssima dos áreas, estirpe das escórias planetárias, segregadas num mundo amargo e infame. Árvore genealógica de párias, faz-se mister que o cárcere a conclame para reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenárias. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria a esperança nos céus inesquecidos, glorificando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilhante grau da ciência, mais um mundo de deuses decaídos. A civilização traz o gravame da origem remotíssima dos áreas, estirpe das escórias planetárias, segregadas num mundo amargo e infame. Árvore genealógica de párias, faz-se mister que o cárcere a conclame para reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas
renascer na carne deletéria, a esperança nos céus inesquecidos, glorificando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilhante grau da ciência, mais um mundo de Deus fez decaído. Então, nossa evolução nesse planeta começou lá atrás, passamos pelos homens das cavernas, tivemos a ajuda aí dos exilados da capela, e chegamos... Quem sabe quem é essa imagem aí? Da Abraão, muito bem. É isso aí. Ali, ó, ele estava matando o filho dele em sacrifício, porque... Vou contar a historinha do Abraão, bem rápido. O Abraão ouvia mensagens de Deus e tal, tinha uma, vamos dizer, uma mediunidade, né, com o plano espiritual. E o Abraão era casado com a Sara, que não tinha filhos, a Sara não podia ter filhos. Então ele já era velho, já estava bem avançado e não tinha nenhum filho. E... naquela época, o Abraão tinha algumas posses e tal, e tinha inclusive que usava, naquela época era uma coisa normal, que isso aqui nós estamos em 1800 antes de Cristo. 1800 antes de Cristo. Ele tinha escravas. Então ele teve um filho com uma escrava, a Agar, o nome da escrava, e o filho dele com a escrava chamava-se Ismael. Ismael. Aí apareceu um anjo para o Abraão e disse que ele iria ter um filho com a esposa, com a Sara. E estavam meio duvidando, que já eram bem de idade e tal, mas a Sara engravidou e teve o filho Isaque. Isaque é o filho de Abraão com a esposa, e Ismael é o filho de Abraão com a escrava Agar. Aí quando o Isaque nasceu, porque era tão aguardado e tal, Deus disse para ele, ou um anjo disse para o Abraão, para ele que era também, era comum naquela época fazer sacrifícios para Deus, matar um cordeiro, matar um animal e tal. Até na época de Cristo eles faziam isso lá no templo, né, para oferecer um sacrifício para Deus. Aí o anjo chegou e falou para ele, para provar a fé do Abraão, para ele sacrificar o filho dele. E o Abraão vai fazer isso, tanto que essa imagem é o Abraão indo sacrificar o filho dele, pequeno. E aí chega um anjo e fala que não precisa, que ele já provou a fé dele, que não precisa sacrificar o filho. Bem, esses dois filhos de Abraão, um deu origem ao povo árabe, o Ismael deu origem ao povo árabe e aos palestinos, e o Isaque deu origem ao povo judeu, né, as 12 tribos de Judá, que, na verdade, estão brigando até hoje. Essas notícias que a gente vê no jornal, dos palestinos e dos israelitas, que são descendentes de judeus, estão até hoje nessa briga de palestinos e judeus. Qual a importância de Abraão para as religiões? O Abraão ele é fundamental no cristianismo, ele é fundamental no judaísmo, religião dos judeus, e ele é fundamental no islamismo, que é a religião
de Maomé, né, lá daquela região do Oriente Médio e tal, na África também tem muito. Islamismo, judaísmo e cristianismo. O Abraão, ele recebeu uma mensagem dos céus de que existia um Deus único. Então, essa é a grande marca de Abraão. Antes de Abraão existia o politeísmo, que é aqueles vários deuses. Deus da colheita, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus do trovão, Deus da chuva. Acreditava-se que existiam muitos deuses. E a partir de Abraão, ele recebeu essa mensagem de que existia um único Deus. Então surgiu o monoteísmo. Vamos seguir. Quem sabe quem é essa estátua? É de uma outra pessoa famosa da Bíblia, que está com um livro embaixo do braço. Quem seria? Quem arriscaria aí? Moisés. Moisés é 1200 antes de Cristo. O Salomão já é ali quase chegando em Jesus, né? Quase no ano 0. O Moisés foi assim, a outra evolução espiritual que nós tivemos, porque o Moisés recebeu de uma forma que podemos dizer mediúnica, porque ele subiu no alto do monte e trouxe 10 mandamentos escritos que alguém ditou para ele, ou seja, é a mesma coisa que a gente tem hoje aqui na Casa Espírita, de uma mediunidade, de o Chico Xavier recebendo um texto, esses textos que eu musiquei, quer dizer, o Moisés se retirou para a montanha e trouxe esses 10 mandamentos, que era uma coisa bem básica também para o povo daquela época, 1200 antes de Cristo. Então, não se falava em nada de espíritos, como a gente tem hoje com o Kardec aqui. Então se falava de coisas básicas, não matar, não roubar, aquela coisa bem básica para o pessoal daquela época, né? Então essa seria uma outra. Você vê que eu comparo essa evolução espiritual, que a espiritualidade vai mandando para a gente, como uma criança que nasce e toma só leite materno nos primeiros meses, só leite materno, depois ela começa a comer uma papinha, depois ela começa a comer uma frutinha raspada, depois ela começa a comer um pouquinho de arroz, feijão, daqui a pouco ela está comendo carne temperada com pimenta na fase adulta. Então, quer dizer, você não pode dar para uma criança recém-nascida uma comida forte, uma coisa que ela não tem capacidade de digerir. E na parte espiritual seria a mesma coisa, quer dizer, nós recebemos lá atrás aqueles deuses, vários deuses, depois o Abraão falou, não, é um Deus único, depois o Moisés, olha, tem leis, tem 10 mandamentos que vocês têm que seguir, e em seguida tem mais um passo na evolução espiritual da Terra. Jesus que já teria participado da formação do planeta lá no início, uma idade muito remota, encarna aqui no planeta entre nós para dar um exemplo, para ensinar, basicamente, ele fala, eu não vim destruir a lei, quer dizer, ele não veio tirar o que o Abraão colocou, não veio tirar o que o Moisés trouxe dos 10 mandamentos, mas ele veio complementar, ele veio dar mais um passo na nossa evolução espiritual, que basicamente era o quê? O perdão, o amor ao próximo, né? Perdoar e amar ao próximo. E isso ele exemplificou e colocou até na cruz, enquanto ele estava morrendo, ele diz, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, era um momento ali de desistir de tudo, né? de falar, bom, vim aqui para trazer a boa nova e o pessoal não entende nada. Então, ter até uma
se fosse um espírito menos evoluído, teria até uma vontade de ter um desprezo com aquelas pessoas e tal. Ele diz isso, né? Perdoar, eles não sabem o que fazem. Então, essa é a grande mensagem de Jesus, tá certo? Então, vê que a evolução espiritual vai caminhando devagar. E Jesus, já na época dele, vamos passar para o próximo slide. João disse, está aqui no João Evangelista, no capítulo 14, versículo 25 e 26. Jesus disse: eu vos tenho dito essas coisas enquanto permaneço convosco, mas o Paráclito, o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. O que Jesus está dizendo? Lá no ano zero, né? Há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, que ele está dizendo coisas para o pessoal, mas que tem outras coisas que ele nem vai dizer, que futuramente será revelado para nós, que ele se refere aí aos ensinamentos de Kardec, aos espíritos, à revelação espírita. Então, seguindo, eu queria convidar a Márcia para continuar agora. Então, eu vim até o antes de Cristo, agora ela vai o depois de Cristo. Boa tarde. O Zé Henrique falou até agora, né, toda essa evolução até chegar até Cristo, né, que nos trouxe a mensagem de amor. Só que nós, os homens, não entendemos direitinho o que Jesus queria dizer. E logo no começo do cristianismo, os cristãos começaram a ser perseguidos. E muitas vezes eles eram levados às arenas como um espetáculo, como um show, né, como um circo, e eram lançados aos leões. Às vezes eles tinham aqueles gladiadores, lembra que a gente já viu em filme? Colocavam homens cristãos, um lutando contra os outros. E isso era um jeito de ir dizimando os cristãos, né? Isso por quê? Porque chegou uma época que o cristianismo começou a crescer muito. E começou a incomodar tanto os judeus quanto os romanos, né? Pode passar, Zé Henrique. Esse foi um dos enganos da igreja nessa perseguição aos cristãos. Mais ou menos em 325, o imperador lá de Roma, ele não era cristão, ele perseguia os cristãos, só que uma noite ele teve um sonho. Ele ia participar de uma batalha muito importante para ele conquistar mais terras, mais coisas, né? E ele sonhou que apareceu uma cruz para ele, e nessa cruz estava escrito: sob esse símbolo vencerá. Ele pensou: opa, vou colocar essa cruz no escudo e nas roupas do exército e vamos ver se Deus vai me ajudar. Aí ele colocou e venceu a batalha. E quando ele fez isso, ele falou: vamos transformar a religião cristã, vamos deixar de perseguir os cristãos. E desse jeito ele parou de perseguir os cristãos. E depois, mais para frente, um outro imperador tornou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Então, assim, Roma deixou de ser pagã, né, que eles acreditavam em um monte de deus, Mercúrio, Vênus, né, aquele monte de deuses, e passou a acreditar em Deus, num único Deus. Virou todo mundo em Roma cristão. Só que, mais uma vez, eles usaram a palavra de Deus, o amor, as mensagens de amor, para quê? Para ganância, para conquistar terras, para conquistar mais riquezas para uma minoria muito pequenininha. Que nessa época, o que acontecia? Poucas pessoas, eles concentravam muitas terras. E as pessoas, em geral, trabalhavam para essas pessoas. Então, era o tempo do feudalismo. Então, tinha o senhor, que era o dono, e tinha os servos, que eram as pessoas que trabalhavam para ele. E quem mandava, quem tinha muito mais terra do que reis, do que todo mundo, era quem? Era a igreja. Nessa época, a igreja estava muito rica. Então, a igreja conseguiu fazer o quê? Vamos usar a palavra de Deus para a gente conquistar mais terras. E aí eles lançaram um movimento que foi chamado de cruzadas.
que eles queriam nas cruzadas? Eles queriam ir até Jerusalém, que era uma região que eles não tinham conquistado ainda, e tomar Jerusalém, que eles falavam que era a Terra Santa. E quem participasse dessas cruzadas tinha a promessa da igreja fazer com que eles fossem para o céu. Então, muitas pessoas, os coitados que lutavam, tinham a promessa de ir para o céu. Os reis ficavam com as terras e ficavam cada vez mais ricos. E isso durou, teve 9 cruzadas. Muita gente morreu, muita gente foi para lá e acabou morrendo. E só que em 1200 e pouco, mais ou menos, para a gente ver como tudo que acontece, apesar da gente achar às vezes que está tudo errado, mas tudo faz parte de um planejamento do plano espiritual, do plano superior. Então, mais ou menos em 1200, aqui na Terra, reencarnou uma pessoa que se chamava Francisco. Ele era filho de um grande comerciante, um rico comerciante de tecidos na Itália. E ele era assim, não estava nem aí com nada, não queria trabalhar, não queria fazer nada, queria só aproveitar a vida. Mas chegou uma época que aconteceu o quê? Ele foi para as cruzadas, era época de cruzada. Ele foi. Quando ele foi para a cruzada, ele teve uma febre muito grande e um sonho. E nesse sonho, uma voz falou para ele assim, você precisa reconstruir a minha igreja. E ele ficou com aquilo na cabeça, e como ele estava muito doente, ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele falou assim, na cidadezinha que ele morava, que chamava Assis, tinha uma igrejinha lá toda caindo aos pedaços. Ele falou, eu tenho que reconstruir essa igreja. Então ele achava que a missão dele era levantar aquela igreja e torná-la bonita. Aí ele fez um voto de pobreza. Ele deixou tudo que ele tinha, ele saiu da casa dos pais dele, sem roupa nenhuma, deixou tudo para os pais e foi viver a pobreza. E, junto com alguns outros amigos, tentou reconstruir a igreja, até que caiu a ficha dele. Reconstruir a igreja não é levantar outra igreja bonita no lugar. É acabar com essa coisa que a igreja está fazendo, porque nessa época a igreja vendia indulgência. Indulgência eram papéis que as pessoas compravam que permitiam que elas tivessem um lugar no céu quando elas morressem. Então, assim, mais uma vez a igreja usando da fé e da palavra de Deus para enriquecer, né? E aí o São Francisco, ele tem uma grande importância porque ele foi um santo, agora 4 de outubro a gente comemorou. Ele era um santo muito puro, era uma pessoa muito pura, que tentou trazer de volta tudo aquilo, aquele resgate daquele cristianismo primitivo, da simplicidade e de tudo aquilo que a gente viu no começo, né? E a importância dele é essa, é trazer a simplicidade e a paz, né? Próximo. E aí nós temos o quê? Uma pessoa queimando na fogueira. Que época foi essa? A época da Inquisição. Mais um engano e mais uma época que a igreja mostrou, em nome de Deus, a intolerância, né? Então, o que acontecia durante a Inquisição? Todo mundo que tinha ideias que eram contrárias às ideias da Igreja Católica eram queimadas na fogueira. Foi essa época que teve a perseguição às bruxas. Então, algumas mulheres, naquele tempo não tinha médico, não tinha medicina, não tinha nada. O que tinha era assim, eram mulheres que sabiam de chás, né, de benzimentos, que faziam para curar as pessoas. E essas mulheres, muitas vezes, eram acusadas de bruxas e eram queimadas na fogueira. Posteriormente, quando teve a reforma, né, a reforma religiosa, quando o Martinho Lutero, ele se revoltou contra a igreja, também contra as indulgências, como o jeito que a igreja trabalhava, contra o poder do Papa, né, o poder da igreja, e da igreja ser tão rica, ele formou um outro tipo de igreja, né? Foi a reforma que foi os protestantes. Os protestantes também foram perseguidos e também foram queimados na fogueira. Então, mais uma vez, a gente vendo a igreja, né,
que deveria pregar todo aquele amor que Jesus veio nos trazer, que morreu até na cruz para mostrar isso, usando para os benefícios próprios, né? Próxima. Pode. Não, o Papa Francisco, né? Ele está bem lá, bem parecido com o nosso São Francisco, né? Ele prega a tolerância, ele prega a paz, né? Ele prega a igualdade e assim, a gente vê que hoje a gente tem uma igreja bem mais evoluída, né? A Igreja Católica, né? Agora a gente vai falar um pouquinho mais assim. Nessa época aí São Francisco veio e tudo continuou, veio para tentar melhorar o negócio não melhorou, teve Inquisição e parece que estava tudo perdido. Aí mais ou menos na metade do século XIV, o espírito de Humberto de Campos nos conta através desse livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi psicografado pelo Chico, né, pelo Chico Xavier. Ele nos conta que Jesus vira e mexe, vem fazer uma visita aqui na Terra. E nessa época, no século XIV, ele veio e viu como que estava, como que a igreja estava atuando aqui, como os homens estavam totalmente sem a fraternidade, sem paz, com muitas guerras, né? E ele falou, meu Deus, que é isso, né? O que está acontecendo, né? O que a gente vai fazer com isso? Aí ele reúne os anjos, né, na esfera espiritual superior, e ele fala, precisamos mudar a nossa árvore do Evangelho, lá da Palestina, né, onde estava plantado, onde Jesus nasceu, para um outro lugar que seja novo, que seja puro, para a gente tentar começar do zero. E eles fizeram uma pesquisa e acharam o Brasil que até tem o formato, se a gente prestar atenção, tem mais ou menos o formato de um coração, né? E se a gente olhar para o céu, a gente vai ver uma cruz, que é o nosso Cruzeiro do Sul. E aí eles escolheram essa terra, que ainda não tinha sido descoberta, né? Que isso aí foi no século XIV, o Brasil foi descoberto só depois, para Jesus transplantar a árvore do Evangelho dele para cá, tá? E aí, para fazer isso, o que precisava fazer? Precisava descobrir o Brasil, né? Não tinha ainda Brasil. Então, como que vai fazer? Aí Jesus fala para esse espírito Eliu. Eliu era um espírito extremamente evoluído, que já tinha vivido na época de Jesus. Ele morreu 10 anos depois, quando Jesus tinha 10 anos, e ele era um doutor da lei na época de Jesus. Um espírito extremamente evoluído, filho de Gamaliel, que também era uma pessoa, um doutor da lei da época de Jesus. Então ele fala assim, tu, Elius, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento mais simples de bondade, coração fraternal dos habitantes dessas terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro. Então, o que ele está falando aqui? Ele está chamando o Eliu para ele reencarnar num povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente, lá na Europa, que na época era Portugal. Tá? Ali, o que ele tinha como missão? Formar formar uma escola. Oi? Uma escola de navegações a fim de conseguir transpor o oceano que separava a Europa do Brasil. Tá? E aí ele fala que através de 3 povos, né? Aproveitaremos elementos simples, o povo mais pobre lá da Europa, que eram os portugueses, o elemento simples de bondade, de coração fraternal
dos habitantes da Terra, que seriam os índios, e mais para frente se reencarnariam aqui os africanos. E em cima dessas 3 raças que a gente tem aqui na Terra, né, os europeus, os índios e os africanos, seria fundado o pedestal dessa nova Terra do futuro, né, desse povo fraterno aqui nesse país. Desse modo, lá na Europa, reencarna o infante Dom Henrique, que foi a pessoa que fundou a escola de Sagres, que começou as navegações, as grandes navegações, que permitiu que Portugal descobrisse um monte de terras, tanto aqui na Terra, na Índia, até o Canadá, foi Portugal que descobriu. Então, aqui são fotos, aqui é o túmulo do infante Dom Henrique, lá em Portugal, né, no Mosteiro da Batalha. Pode passar. Aqui é um busto do infante Dom Henrique também, lá no Mosteiro da Batalha, em Portugal. Pode passar. Lembra do Ismael, que o Zé Henrique falou, que era o filho do Abraão, com a escrava Agar? Então, ele deu origem aos povos árabes. Mas também ele foi um espírito de muita evolução. E hoje ele é o responsável pelo Brasil, é o nosso protetor do nosso Brasil. E nesse livro do Humberto de Campos, ele relata que ele chamou o Ismael para formar aqui o nosso Brasil e dar origem ao nosso país. Música. Agora é uma música falando sobre a formação do Brasil. Nas paisagens suntuosas e inéditas, onde o calor dos trópicos alimenta e perfuma assembleias espirituais sob as vistas amorosas do Senhor. Abençoam praias claras e florestas bravias. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelo espaço ilimitado. O artista inimitável, matemático supremo de todos os sóis, de todos os mundos. A bandeira das quinas desfralda-se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada, para onde transplantar a Jesus, a árvore do seu amor e da sua piedade.
vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelo espaço ilimitado, louvando o artista inimitável, o matemático supremo de todos os sóis, de todos os mundos. A bandeira das quinas desfralda-se então gloriosamente nas plagas da terra abençoada, para onde transplantar a Jesus, a árvore do seu amor e da sua piedade. E assim, né, aqui a gente segue como a pátria do mundo, coração do mundo, pátria do Evangelho. Apesar de ver toda essa confusão que a gente vê no Brasil até hoje, né, a gente tem notícia por esse livro que Ismael chegou também para Jesus e falou: Jesus, está tudo bagunçado lá, está tendo escravidão, os índios estão sendo escravizados, os negros estão sendo maltratados, né? Como que pode, nessa bagunça toda, como pode ser essa terra do Evangelho, né? Aí Jesus fala: calma, né? Jesus sabe de tudo, tem um plano todo, né? Ele fala: calma, agora eu quero que você vá aos confins do umbral e traga para cá os piores espíritos, os mais sofredores que tem, porque esse país, o Brasil, a nossa pátria do Evangelho, é um hospital espiritual, é um celeiro de redenção. Então, aqui as pessoas estão para passar por experiências que vão fazer com que elas se elevem, tá? E no mundo, né, depois de tudo isso, dando continuidade a tudo isso, no mundo começaram a ter manifestações dos espíritos, né? Que agora o Zé Henrique vai continuar um pouquinho. Eu vou ler aqui nesse livro Crônicas de Além Túmulo, que também é do Humberto de Campos. Ele fala assim: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam o objeto sagrado na nossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite tristes dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra, para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. Então, é isso. Os homens, em vez de trazerem a mensagem de Jesus, acabaram se perdendo no meio do caminho pelas nossas próprias fraquezas, né? Nossos próprios vícios, nossa ambição, né? Então, Jesus fala que vai mandar para a terra os espíritos falarem. E, desse modo, começam a ter as manifestações de espíritos, primeiro nos Estados Unidos, né, e depois lá na Europa. Então, vocês veem que
que Jesus está nos acompanhando aqui, nessa evolução espiritual nossa aqui, desde a formação do planeta, depois em todas essas etapas, com Abraão, com Moisés, veio pessoalmente, encarnou aqui como Jesus no ano 0, depois toda essa evolução. São Francisco também foi um dos enviados de Jesus, né, para tentar reformar a igreja. E o transplantar a árvore do Evangelho, que primeiro estava na Palestina, depois foi lá para a Europa e agora veio para o Brasil para tentar, de uma forma nova, conseguir os resultados dessa mensagem que Jesus nos trouxe. Então, aqui Jesus está dizendo que se os vivos, vamos dizer, se as pessoas que estavam cuidando da igreja dele aqui nos traíram, se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Isso aqui é Kardec. Então, a partir de Kardec, os mortos começam a falar, através das psicografias, através do Livro dos Espíritos, através do Chico Xavier, não é isso? E então, encerramos aqui o mês de Kardec, com essa evolução espiritual no planeta Terra, que chegando aqui até o Kardec, tá certo? Muito obrigado, espero que tenha sido útil aqui para vocês. Obrigado.